Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou mostrar como gerar arquivos PDF usando a linguagem DBNet. Existem muitas maneiras de você gerar um arquivo no formato PDF na plataforma .NET. Eu mesmo já publiquei alguns artigos. Se você buscar no Google, digitando Macorati PDF, eu já escrevi um artigo onde eu mostro como gerar PDF usando a biblioteca Reports DLL. Também mostrei como criar um leitor de arquivos no formato PDF usando as bibliotecas Interop, ACOB, pdflib.dll e axinterop, ACOP, dflib.dll. Mas nessa videoaula eu vou mostrar como podemos gerar PDFs usando a biblioteca iTextSharp. Essa biblioteca ela é um porte para a plataforma .NET da biblioteca iText. E ela é usada no Java, no Android e na plataforma .NET. Então, iTextSharp é o porte para a plataforma .NET da biblioteca iText. Com relação à sua utilização, até a versão 4.1.6 ela estava sendo distribuída sob a versão MPL LGPL, que é uma Wiki Copyleft. Dessa forma, até essa versão você pode usar essa biblioteca no seu programa comercial e distribuí-lo. A partir da versão 5.0, ela passou a ser distribuída sobre a versão AGPL, que é uma Strong Copyleft. Então, nessa versão, a partir dessa versão, você não pode usar o iTextSharp em um produto comercial. Ok? A biblioteca ela pode ser obtida neste link aqui, ó. Vou copiar e colar ele aqui e mostrar. Tá aqui, ó. Você tem aqui neste link a versão e também tem um livro sobre o iText, no qual o iTextSharp se baseia, neste link. Então, usando essa biblioteca, você pode criar, adaptar, inspecionar e manter documentos no formato Portable Document Format, que é o PDF. Então, você pode gerar documentos, relatórios com base em dados de um arquivo XML ou num banco de dados. Criar mapas, livros, explorar inúmeros recursos interativos disponíveis no PDF. Tá? Nesta videoaula, eu vou focar basicamente nos recursos bem básicos da biblioteca, por causa do tamanho. Se eu fosse entrar em detalhes, eu teria que criar diversas videoaulas, porque existe muito recurso no iTextSharp. Então, basicamente, eu vou mostrar as etapas básicas para criar um arquivo PDF. E, de forma bem resumida, quando nós usamos o iTextSharp, nós primeiro temos que fazer a referência ao iTextSharp, e nós fazemos isso na plataforma .NET via NuGet, ou no console, simplesmente digitando o install package iTextSharp, ou usando o assistente, né, do menu, onde você procura no NuGet e faz a instalação automática no seu projeto. Então, as etapas básicas é você, após referenciar a biblioteca, definir os namespaces, né, que nós usamos basicamente o iTextSharp Text e iTextSharp Text PDF. Então, o primeiro passo é criar um documento. Vocês criaram uma instância da classe Document, né? Depois, definindo um documento, você tem que criar um objeto PDF Write, porque todas as ações para gerar um PDF são realizadas através desse documento. Depois você tem que abrir o documento usando o método Open e depois adicionar elementos. Então, basicamente,
Essas são as etapas. Agora, outro conceito importante quando você usar o eText Sharp seria o conceito de parágrafo, frase e do chunk, que seria um pequeno trecho de código. O parágrafo ele é uma sequência de frases e chunks que são agrupados em um conjunto. Então, os parágrafos derivam de frases e as frases são compostas de chunks e eles se encaixam automaticamente, permitindo que o texto seja definido dentro do limite horizontal do documento. E eles forçam uma nova linha a cada parágrafo. Já o objeto frase, ele é o próximo container na hierarquia. Então, um parágrafo ele é composto de frases. Então, uma frase ele é composto de chunks. Dessa forma, uma frase é uma matriz de chunks e vai forçar uma quebra de linha quando o comprimento do seu conteúdo exceder as margens verticais do documento. Em geral, o espaço entre cada linha é definido em mais ou menos 1,5 vezes o tamanho da fonte. Já o chunk ele é o menor pedaço de texto com o qual podemos tratar. Seria uma palavra, uma composição de trecho de palavras que vão compor uma frase. Dessa forma, na hierarquia eu tenho o chunk, né? Então eu defino o chunk, incluo o chunk na frase e crio o parágrafo e incluo a frase no parágrafo. Essa é uma maneira de trabalhar dentro dessa hierarquia. Então nós vamos mostrar de forma bem simples como gerar um arquivo PDF usando a linguagem VBNet. E para isso eu vou usar o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Então, abrindo aqui a nossa ferramenta, eu vou clicar em New Project. Vou selecionar a linguagem Visual Basic e selecionar o template Windows Form. E eu vou dar um nome aqui para a minha solução, gerando PDF. Vou dar um OK, ele vai me gerar a solução com formulário. E eu basicamente vou fazer duas coisas. Vou gerar um PDF e vou mostrar como exibir o PDF usando um recurso de um componente com, que é o PDF Reader. Então eu vou visualizar a toolbox. Deixa eu diminuir o tamanho do formulário para ficar mais fácil. Deixa eu recolher a toolbox aqui. Pronto. Então eu vou trabalhar com um projeto bem simples, onde eu vou definir um button, um text box, onde eu vou informar o nome do meu arquivo PDF que eu vou criar. Um button para criar o arquivo PDF e outro button para exibir o arquivo PDF. Então aqui eu vou na janela de propriedades, eu vou colocar aqui, ó, gerar PDF e aqui exibir PDF. Aqui no texto eu vou colocar txt, o nome do arquivo PDF. Aqui no button eu vou definir o nome dele, gerar PDF, e neste button eu vou definir btn exibir PDF. Bem simples, né? Aqui, para ganhar tempo, eu já vou definir um local onde eu vou salvar o meu arquivo PDF. Então, na pasta dados, é uma pasta que eu tenho na minha máquina local, você pode usar qualquer pasta. Eu vou colocar aqui Macorati PDF, que vai ser o arquivo que eu vou gerar. Deixa eu definir aqui no formulário aqui, gerando PDF com eText Sharp. E uma cor de fundo para ficar mais contrastante, que eu sempre uso. Pronto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é gerar um arquivo PDF.
Para isso eu vou no evento clique do botão gerar PDF e definir o código. Eu vou usar uma formatação de código bem simples, tá? Para mostrar a sequência lógica que você pode usar, né, para estar gerando o PDF. Então eu vou clicar 2 vezes sobre o botão, ele vai me abrir o código. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma instância de documento, que é uma classe com a qual eu vou trabalhar. Então eu vou definir um documento, só que antes de fazer isso eu tenho que instalar a biblioteca iText Sharp. Isso é muito fácil. Eu vou aqui em Tools e vou definir NuGet Package Manager e vou selecionar aqui, ó, eu poderia usar o console. Ele vai me abrir o console aqui, ele está inicializando o shell, e aí eu ia digitar esse comando aqui, ó, que é install package iText Sharp. Há uma outra forma que eu vou usar, eu vou fechar o console, que eu não vou usar o console, em Tools, NuGet Package Manager, e definir aqui a opção Manage NuGet Package for Solution. Ele vai me abrir a janela e eu vou colocar aqui, ó, e vou mandar ele procurar iText Sharp. Ele vai localizar. Vou ocorrer um erro aqui. Deixa eu definir aqui. Tá aqui, ó. Ele localizou, ó, a biblioteca iText Sharp e definiu o botão Install. Eu vou selecionar e vou clicar aqui em Install. Ele vai pedir a confirmação. Eu vou aceitar e ele vai instalar. Ao final ele coloca um sinal que o pacote foi instalado e eu posso fechar. Então, para mim verificar, é só vir nas minhas referências, né, mando selecionar todos os arquivos, e eu já tenho o iText Sharp aqui referenciado, tá? Pronto. Então agora sim, agora eu já posso usar os objetos, né, da biblioteca. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir um documento. Opa! Só que para isso eu esqueci, né? Eu tenho que definir os imports. Então eu vou dar imports e text sharp, imports e text sharp, text imports e text sharp test PDF, certo? Então eu referenciei a biblioteca, defini os imports e agora sim, agora eu posso acessar definir uma classe document. Nessa classe document eu estou criando um documento que representa o PDF. Então eu vou iText Sharp text, e aqui eu vou definir já a página, o tamanho da página. Só que para isso eu tenho que dar um nível, né? iText Sharp text, aqui eu vou definir um page size, que é o tamanho da página que eu vou trabalhar, e aqui eu tenho várias opções, olha, então eu vou definir como A4, né? E aqui eu vou posso definir as margens, a margem esquerda, a margem direita, então eu vou definir 20, 20, 20 e 20, tudo com Então eu defini um documento. Agora eu vou definir um string, que vai representar o meu arquivo físico, né? Então, para isso eu vou ter que usar aqui o import system.io. Então eu vou usar um string, eu defini um arquivo como file string, new file string, e aqui eu vou obter o nome do arquivo que eu estou definindo ali no meu
na minha caixa de texto, que é arquivo PDF text, né? E eu vou criar esse arquivo, file model create. Pronto. Agora eu tenho que definir um objeto PDF Writer, que vai ser o meu objeto com o qual eu vou trabalhar para gerar o PDF. Então eu faço isso, eu vou definir um writer aqui, PDF Writer, que é um objeto do eText Sharp, né? Então eu vou por PDF Writer, PDF Writer, get instance. E aqui eu vou referenciar o meu arquivo PDF e o meu arquivo físico. Ele está reclamando aqui de write as PDF, mas esqueci aqui do igual, né? Pronto. E agora eu vou abrir o documento. A partir desse momento, eu posso, o código que eu vou utilizar já vai estar compondo o meu PDF. Então a primeira coisa que eu posso fazer é de adicionar informações ao arquivo, a meta-informação. Por exemplo, eu posso incluir informação de autor, então eu vou colocar aqui, ó, Macorati, né? Essa informação, ela vai constar do documento, ela não vai aparecer, né? Eu vou pôr aqui o creator, né? Exemplo de PDF, vou usar uma outra add keywords, que seriam as palavras-chave aqui, ó, PDF, tutorial, macorati.net. Doc, add subject, que seria o assunto, né? Descreve como gerar PDF. E apenas para constar. E um título, doc, add. Você pode ver que eu tenho diversas informações, meta-informações, né? Eu vou colocar add title, gerando PDF com eText Sharp. Pronto, aqui são as meta-informação, que vai existir no meu documento como informação interna do documento. Então a primeira coisa que eu vou mostrar agora no PDF, então até agora eu vou gerar um PDF, eu tenho as metas-informações e agora eu vou começar a definir, trabalhar com parágrafos, frases e chunk, tá? A forma, geralmente você trabalha com parágrafo, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Tá? Antes disso, eu vou mostrar como definir uma imagem. Eu vou definir uma imagem. Carregar uma imagem no documento PDF. Então eu vou definir um arquivo imagem, né? A localização dele, eu vou definir aqui, ó. Ele vai estar no CGEL homepage, que é uma imagem aqui que eu tenho do macorati.net na pasta gel_hp. Aqui eu defini o arquivo que eu vou usar. E aí agora, ele é um arquivo GIF, eu vou definir uma variável do tipo GIF, agora aqui, text sharp, text image e text sharp. Eu estou definindo aqui um objeto. E agora eu vou pegar a instância desse objeto, né? Que vai ser o meu arquivo imagem. Pronto. Agora basta eu adicionar ele no meu documento, a minha imagem. Com isso eu já consegui incluir uma imagem chamada macor10.gif, que está na pasta cgel_hp no documento. Agora eu vou definir uma fonte, tá? Que eu vou chamar de fonte 1, que vai ser
uma fonte do eText Sharp. Se você não definir a fonte, ele vai trabalhar com a fonte padrão, tá? Então aqui quando você definir a fonte, você pode definir a família da fonte, né? Aí você tem aqui as opções, eu vou trabalhar com Times Roman. Aí você define o tamanho da fonte, o tipo, se é underline, se é negrito, aqui eu estou definindo um negrito. E a cor. Vou usar preto. Pronto, eu defini uma fonte, tá? Uma fonte que eu chamei de fonte 1. Agora eu vou criar um parágrafo. De para 1 as 1000 parágrafos. Então estou criando um parágrafo e aqui vou definir o texto. Recibo. E nesse parágrafo eu vou usar a fonte que eu defini ali em cima, que é a fonte 1. Tá? Então eu defino um parágrafo, aí eu posso definir o alinhamento desse parágrafo, né? Como um elemento, e aqui eu vou usar o alinhamento centralizado. E agora eu tenho que incluir o parágrafo no documento. Ok? Agora eu vou definir um outro parágrafo, então eu vou copiar e colar para ganhar tempo. Então aqui vai ser o parágrafo 2. Tem que tomar cuidado aqui para mim não confundir com os parágrafos, né? Parágrafo 2. Aqui eu vou mostrar que você pode trabalhar com variáveis, né? Então eu vou definir a data aqui, ó. Então eu vou colocar now, day, toString. Vou concatenar, né? Então aqui vai ser o dia 14 de, vou concatenar now, o mês, né? toString. Aqui na verdade eu vou fazer assim. E now o year. toString. O meu parágrafo 2 vai ser uma data. Para mim incluir aqui uma nova linha, eu dou um new paragraph e incluo aqui um espaço. Então ele vai incluir aqui uma linha. É uma das alternativas, tá? Agora eu vou definir, eu já tenho então dois parágrafos, tá? Então eu defini o parágrafo, new paragraph. Deixa eu aumentar o código aqui para você visualizar. Então eu defini o parágrafo, né? Aqui está o texto, aqui está a fonte, eu vou usar essa fonte, né? Aí eu fiz um alinhamento, né? Aqui esse alinhamento aqui eu vou mudar, vou colocar aqui ele left. Aí eu adicionei o parágrafo no documento. Aqui eu defini dois parágrafos vazios, eles vão dar duas linhas, duas quebras de linha. Aí eu defino um novo parágrafo, aonde eu peguei o dia, o mês e o ano, tá? E vou alinhar ele à esquerda e adicionei no documento. Podia fazer por extenso aqui. E agora eu vou definir uma frase. Então, add frase as new frase. E aqui eu vou colocar aqui, ó, recebemos
nesta data o valor correspondente a R$100 referente ao pagamento do superdvd.net, tá? Então eu criei uma frase. Você vai ver que se essa frase exceder o tamanho do documento, ela vai passar para a próxima linha, automaticamente. Então, ó, defini a frase. Então eu vou adicionar essa frase no meu documento. E agora eu vou definir um chunk. Eu vou chamar de chunk mesmo. Macorate.net. Opa, a new din chunk, é essa aqui que ele está reclamando aqui. Opa, sintaxe estava errado. Então, ó, defini um novo chunk, aí eu tenho que adicionar ele no documento. Pronto. Aqui eu criei um PDF bem simples, onde eu estou utilizando 2 parágrafos, uma frase e um chunk, né? Aqui, para ficar uma quebra de linha, eu vou colocar aqui, vou incluir aqui no documento um parágrafo vazio e aqui um parágrafo vazio. Deixa eu voltar para o... Então tá aqui, olha. Então aqui eu mostrei como criar um PDF. Ele vai criar um PDF usando aqui o nome definido na caixa de texto, com essas metas informações, com uma imagem que eu defini a partir de um diretório da minha máquina local, e vai montar esse PDF. Então vamos executar. Então está aqui eu gerando o PDF. A hora que eu clicar aqui no botão, eu não coloquei nenhuma mensagem, deixa eu abrir aqui a pasta Cdados, ó. Tá aqui, ó, Macorate PDF. Eu vou abrir o arquivo para a gente conferir. Opa, correu um erro aqui. Bom, esse erro que está acontecendo aqui, eu já sei o que aconteceu. Vamos encerrar aqui, né? Vamos voltar para o código. O que aconteceu aqui? Eu esqueci, né, de fechar. Eu tenho que sempre fechar o documento, né? Então um doc close, senão ele vai ficar em uso. E o arquivo que eu estou usando também, eu vou fechar o arquivo, tá? Eu não estou usando try-catch, né? Eu não estou usando using, que seria a maneira correta de eu codificar aqui. Estou fazendo isso para mostrar como usar os elementos, né, os recursos do eText Sharp. Então o erro que aconteceu, eu não fechei o documento que eu estava usando, então por isso que quando eu tentei abrir ele estava sendo utilizado, tá? Então agora eu vou gerar o documento, ele vai me gerar aqui, e agora sim. Olha aqui, ó. Deixa eu diminuir para você ver, ó. Tá aqui, ó, o Macorate, recibo, a data e, tá vendo? O texto. Só para complementar a informação, deixa eu encerrar o projeto aqui. Se você quiser incluir uma nova página, você dá um doc, new page, né? E aqui eu vou definir
um código apenas para mostrar a hierarquia. Então, ó, eu defini uma nova página, defini uma nova fonte que eu chamei de fonte 3, usando a fonte Family Courier como sendo azul, defini um chunk, né, com o nome relatório de clientes, usando a fonte 3, incluí esse chunk na frase, que eu chamei de frase 2, criei um parágrafo, chamei de P o parágrafo, alinhei ele como justificado e o incluí na frase. E depois eu, aqui eu nem precisaria, Aquarete.net, esse aqui estava aqui, né? Eu quero fazer o seguinte, quero colocar isso antes da nova página, certo? Então isso aqui continua na primeira página, aqui ele vai criar uma nova página e vai exibir relatório de clientes usando agora essa fonte Courier 20 azul justificada. Então eu vou executar, o arquivo não pode estar aberto, senão ele vai dar erro, vou gerar o PDF e vou abrir aqui, tá aqui o arquivo, o PDF que foi gerado, né? E se você, deixa eu diminuir aqui para visualizar melhor. Está aqui o arquivo PDF, né? E ó, a nova página, relatório de clientes, ele gerou numa nova página, né? Devido ao new page que eu dei aqui, aí eu mostrei como usar o chunk, o phrase e o parágrafo, né? Onde eu defini o chunk, adicionei a frase e adicionei a frase ao parágrafo. Agora, para concluir, eu vou mostrar como nós podemos exibir o arquivo PDF numa aplicação WebNet. Então, deixa eu mostrar aqui, eu tenho um formulário, então, para mim fazer isso, eu tenho que definir uma referência no meu projeto aqui, vou no projeto aqui, ó, projeto, vou colocar add reference, e aqui eu vou na pasta com, né, na guia com, e eu vou procurar aqui, ó, um objeto Adobe Reader File, não. Qual é o objeto? Aqui eu vou usar o objeto Adobe Acrobat 7.0 Browser Control Type Library. Vou dar um OK. Ele vai me incluir aqui na Toolbox. E eu vou aqui na Toolbox. Aqui, ó. Em general, ele já colocou aqui o Adobe PDF Reader. Eu vou trazer ele aqui para o meu formulário. E aqui eu vou exibir o meu PDF, tá? Estou usando um componente com. Então, para isso, eu vou usar aqui no evento, tenho que usar aqui um objeto um dialog, né? Um Open File Dialog. Tá? Deixa eu chamar esse objeto de Open File Dialog 1. Então, no evento clique aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Open File Dialog 1. Vou filtrar ele para exibir só PDF, né? Arquivos PDF. Então, asterisco.pdf, que eu filtro. Para ganhar tempo, eu vou definir o diretório inicial, onde eu vou abrir, que vai ser a pasta cdados.
Vamos não ficar procurando. Opa. E aí eu vou definir se o arquivo que eu selecionei for válido, então eu vou ver o nome do objeto que eu usei aqui, ó. Vou usar o nome padrão. Poderia alterar esse nome, então vou usar esse nome que ele está definido aqui inicial. Então eu vou fazer assim, ó. Definir a fonte como sendo o nome do arquivo que eu selecionei. E ele vai exibir ali no componente. Ok? Então tá aqui. Deixa eu até colocar ele um pouco maior para ficar mais visível, né? Senão o PDF vai ficar pequenininho. Aqui eu já posso. Então agora, o arquivo que eu gerei aqui, eu vou exibir nesse componente no meu projeto. Então vamos executar. Tá, o arquivo já foi gerado, eu mostrei, e agora eu vou exibir o arquivo. Ele vai abrir aqui, então, Macorati PDF. Olha lá. A imagem, recibo centralizado, a data, né? Um parágrafo e uma frase. Uma frase e um chunk. E aqui na próxima página, eu tenho aqui uma nova fonte, com uma nova cor, sendo exibida no meu PDF. Então, é claro que se você quiser trabalhar com arquivos PDF de uma maneira mais produtiva, você não vai usar um código que eu usei aqui, né? Aqui é mais manual, onde eu me preocupei apenas em mostrar os objetos principais que são utilizados para a geração de arquivo PDF. Ah, esqueci de mostrar as informações do PDF, né? Deixa eu abrir aqui. Então, aquelas informações, quando você vai aqui, seleciona o arquivo que foi gerado, né? Aquelas metas informações, você vai aqui em propriedades, olha aqui, ó. Gerando PDF com ITS Sharp, o autor Macorati, o assunto descrito com gerar o PDF, palavra-chave PDF, tudo é o Macorati. Tá? Essas informações são as informações que eu adicionei aqui, usando o IText Sharp. Então, dessa forma, eu mostrei os elementos básicos que você pode usar para gerar PDF no VBNet usando o IText Sharp. Então, até a próxima videoaula.